série de mensagens que começamos no mês passado na carta de Paulo a Corinto, a primeira carta. Essa série tem o nome Em Busca da Excelência Cristã. A mensagem de hoje é a continuação, capítulo 1, versículo 10 ao versículo 18. Peço que você abra a sua Bíblia. O tema da nossa mensagem, fluindo do próprio texto, é unidade, nosso calcanhar de Aquiles. Unidade, nosso calcanhar de Aquiles. Na mitologia grega, Aquiles, filho de Peleu, foi por sua mãe, para protegê-lo, mergulhado no rio Styx, mas como ela o pegou pelo calcanhar, somente o calcanhar ficou de fora. Em uma das versões mitológicas a respeito, essa parte ficou vulnerável e causou a morte de Aquiles. Muito tempo depois. A expressão, a partir da lenda, passou a ser usada para apontar um ponto fraco, porém impossível de você se desfazer dele. Não adiantava Aquiles cortar o seu calcanhar fora, porque ele ia ficar deficiente, ia ser o grande guerreiro que foi na lenda, e, no entanto, era uma parte vulnerável que finalmente acabou destruindo a sua própria vida. A unidade funciona mais ou menos assim, e é assim que nós queremos olhar para ela. Ela é necessária. Na verdade, a unidade é essencial, mas não é suficiente. Por isso, hoje estamos tratando desse tema, unidade, nosso calcanhar de Aquiles. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 10 a verso 18, eu passo a ler. Irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe, de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Essa é a palavra de Deus. Amém? Irmãos, Paulo começa fazendo um apelo. No grego, a primeira palavra de uma frase estabelece ênfase. No original está escrito assim: rogo, é a primeira palavra. A nossa versão atenua um pouco, ela é modernizada, então ela diz peço, e coloca já mais lá para o meio do versículo 10. Mas Paulo está dizendo rogo, imploro. É quase como pegar pelo colarinho e balançar assim. Preste atenção no que eu estou pedindo, porque disso depende a própria vida da igreja local. É nisso que nós queremos mergulhar hoje. Mas vamos começar a falar de palavra inútil, ou palavras inúteis. C.S. Lewis tem um artigo que tem o título de A Morte das Palavras. E é um artigo bastante interessante, mas num outro texto dele, falando sobre palavras também, ele cita uma palavra que ele trata com mais vagar nesse artigo que eu citei. Ele cita uma palavra para mostrar como ela se tornou inútil. O artigo dele versa sobre isso, morte das palavras. Ele diz: você sabe que uma palavra está morrendo quando ela começa a servir ou para elogiar ou então para criticar alguém. Porque aí você começa a ter que alterar essa palavra. Por exemplo, se você fala assim: aquele sujeito é um bom pastor. Ele diz: bastava você dizer pastor. Quando você tem que dizer é um bom pastor, significa que a palavra já perdeu o conteúdo dela e precisa ser reforçada por outra e está a caminho do cemitério de palavras. Mas a palavra no outro artigo que eu citei é uma palavra inglesa bastante interessante. Gentleman.
A palavra gentleman significa cavalheiro. E ele diz que essa palavra se tornou inútil. Por quê? Porque no tempo de luz, ela significava um cavalheiro. Aquele sujeito ali é um cavalheiro. Não importava se o sujeito tinha um bom caráter ou não. Entendeu? Podia ter desonesto até, mas ele era um gentleman, era um cavalheiro, porque tinha uma certa forma de agir. E era só isso. Antes, quando essa palavra surgiu, ela significava, na verdade, o seguinte: alguém que possui terras. Então ela era objetiva, você entendeu? Se você dissesse aquele ali é um gentleman, não importa que tipo de pessoa ele é, você podia fazer uma afirmação categórica, objetiva a respeito dele. Aquela pessoa possui terras. Com o passar do tempo e a dinamicidade da língua, dos idiomas, né, ela passou a significar um cavalheiro, alguém que é distinto. E você já viu um monte de filmes, e talvez você já tenha conversado com alguém, ou mesmo conhecido pessoas, que as pessoas dizem assim, mas é um cavalheiro. E alguém lá por trás está pensando, aquele ali é desonesto e toda a vida. Está todo aqui agora, né? Parece educado, puxa a cadeira para a esposa, mas dentro de casa trata ela mal. Ele é um cavalheiro. Não é, você não sabe da verdade o que está dizendo. Ele pode ser uma série de coisas a partir dali. Palavras perdem sentido, palavras se tornam muitas. E a palavra unidade, que eu falei, é essencial, embora não seja suficiente. Ela é uma palavra que tem perdido sua utilidade para nós. Porque se fala sobre utilidade no ambiente eclesiástico, no ambiente da igreja, como se essa expressão em si encerrasse todas as discussões. Toda discussão doutrinária, toda desavença sobre as escrituras, toda exegese perde seu efeito, acaba quando alguém fala unidade. Precisamos ser unidos. O que nós queremos, irmãos, com essa série, que mergulhando na carta aos Coríntios, aonde essa palavra vai ser muito importante daqui para frente, o versículo 10, na verdade, começa o corpo da carta, depois da saudação, das primeiras palavras de Paulo, que nós vimos no domingo passado. Essa palavra aqui vai precisar ser bem definida, nós precisamos entendê-la bem, porque daqui para frente, ela vai ocupar um lugar de importância. Vamos começar já a tratar dela, porque nesse texto, no versículo 10, que nós lemos aí, eu peço que você acompanhe. E hoje eu vou fazer a exposição verso a verso. Irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Observe, Paulo, mais uma vez, ele havia feito essa citação no nome de Jesus, já na saudação. É no nome de Jesus que ele fala à igreja. A igreja é a igreja por causa do nome de Jesus, no qual ela crê. E aqui ele diz, irmãos, eu rogo a vocês no nome de Jesus. E o que é que ele pede? Ele pede que haja acordo naquilo que falam. Olha só, está pedindo muito, não está? Uma igreja batista, numa assembleia, tenha acordo naquilo que fala. Eu estou falando batista, não porque as outras não têm um problema, porque só não interessa a nossa igreja, a igreja batista. A igreja que a gente afirma, governo é congregacional liderado por presbíteros. Esse é o tipo de governo, congregacional liderado por presbíteros. Não é democracia, é congregacionalismo. As pessoas que você elege numa igreja, elas não estão aqui na frente, elas não assumem cargo para representar vocês, mas para executar tarefa. Na verdade, a congregação é dirigida, é conduzida pelos presbíteros, cujo trabalho, cuja finalidade é expor a Escritura para que a igreja ande segundo a Escritura. Tudo isso pode dar errado, você sabe que dá. Basta olhar um pouquinho ao seu redor, você sabe que dá tudo isso errado nas igrejas batistas mesmo. Mas é isso que a Bíblia exige de nós. E Paulo vem dizer assim, eu quero que vocês tenham um acordo naquilo que falam. Eu quero que não haja divisões. Não haja divisões dentro da igreja. Eu quero que vocês, não ficou satisfeito por só falar, né? Tenham o mesmo modo de pensar. Olha só, é cada vez ficando pior, né? E um mesmo propósito. O mesmo modo de pensar, no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Será que Paulo está dizendo assim, olha, acabe com a sua identidade pessoal, acabe com sua individualidade, agora você vai se esvaziar. Não, isso aí é outra coisa, tá? Isso aí é budismo. Essa busca por se esvaziar, para encontrar o grande nada finalmente, né? É outra religião. No cristianismo, você não deixa de ser aquilo que você é, porque quem criou para ser o que é,
Quem criou você para ser o que você é? O próprio Criador, o próprio Deus. O Deus Trino. Então Deus não está interessado em esvaziar você de sua identidade. Ao mesmo tempo, nenhum de nós deve cair naquela ladainha tola de pensar que, olha, tem aqui uma redoma ao meu redor, é o meu espaço, sabe? Não invada o meu espaço, porque senão eu me sinto agredido. Isso é a conversa dos mimimi que tem hoje aí. Você não pode falar nada, não pode chegar perto, não pode dizer nada, que já, oi, né? Parece que já fica ofendido porque você está me oprimindo. Irmãos, eu não ignoro aqui, por exemplo, relacionamentos abusivos. É que eu não estou tratando disso hoje. Eu estou tratando da comunidade da igreja. E, inclusive, pode haver opressão do líder da igreja, do pastor, dos pastores da igreja, em relação à igreja. É nada a ver com o que um certo ministro aí quis colocar, e graças a Deus não passou o negócio lá da opressão religiosa, né? A pressão religiosa e opressão religiosa para tentar tirar da classe política qualquer pessoa que simplesmente confessasse a fé. Não estou falando disso também não. Parece que hoje a gente tem que pregar e abrir uns parênteses, né? Difícil, né? Paulo está pedindo aqui, sim, que a igreja como igreja local, e nós já vamos ver que só pode estar em vista igreja local aqui, Paulo está pedindo que, olha, vocês não são um grupo que concordam sobre algumas ideias e outras não, e por isso se reúnem. Vocês não são um grupo que se ajuntam num lugar e formam um pacto porque tem o mesmo tipo de gosto para algumas coisas. Irmão, nós não somos unidos porque eu concordo com aquele e concordo com aquela e com aquela e com aquele em algumas coisas. Não é por isso, até porque isso não acontece em todas as áreas. E nem é desejável que seja assim. Nós somos unidos uns com os outros, primeiro por causa da unidade vertical com o Senhor Jesus. Eu estou ligado a Ele porque Ele me resgatou, Ele está ligado, ela está ligada, ela está ligada a Ele. Essa ligação vertical, é dessa ligação vertical que se espalham as diversas ligações e os diversos relacionamentos horizontais. É por causa do cabeça da igreja que nós somos unificados no corpo. E é o Espírito Santo que faz essas linhas, vertical, horizontal. Essa dimensão é obra do Espírito. Então Paulo está dizendo aqui, vocês precisam ter acordo naquilo que falam, sem divisões, mesmo modo de pensar, mesmo propósito. Porque vocês estão unidos no cabeça e pelo cabeça através do Espírito Santo. É isso que ele está querendo aqui. Isso não é opcional. Quando Paulo diz assim, rogo-vos, é o Senhor Jesus falando à sua igreja, rogo-vos, pelo meu nome, que vocês tenham acordo naquilo que falam, não tenham divisões, tenham o mesmo de pensar e o mesmo propósito. Você não pode ler a Bíblia e se deixar levar pelas nossas colocações, quando pregamos ou ensinamos, dizendo o apóstolo Paulo, porque foi Paulo que registrou, foi o Espírito Santo que usou Paulo, o Espírito Santo escreveu a carta, mas nós todos confessamos que a Bíblia é palavra de Deus, e obra do Espírito. Então não é opcional. Por isso ele prossegue. Depois de colocar isso, o pessoal já, imagina essa carta chegando lá em Corinto, reúne as diversas casas da cidade, e aí começa a ler. Olha, eu rogo em nome de Jesus, vocês façam essas coisas. E alguém contou. Alguém que falou para ele. Eu fui treinado como pastor, que ele dizia assim, Maurício, tem sempre alguém que conta. E tem mesmo, minha experiência é essa mesmo. Pastor, mas como o senhor está sabendo? Tem sempre alguém que conta. Tem sempre. Não adianta. Você não quer que alguém conte alguma coisa? Não conte para ninguém. Olha só. Né? Não, mas a gente não consegue, né? Você é o primeiro que conta, na verdade. E depois, como ele ficou sabendo? Porque naquele negócio, naquele vai e vem, tem sempre alguém que conta. E aí Paulo, verso 11, pois meus irmãos fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe, que há brigas entre vocês. Então, não foi uma coisa escondida, não foi uma pessoa que fez assim, foi escondida, não. Eu vou escrever para Paulo. Os membros da casa dessa senhora aqui, dessa irmã, escreveram para ele. Ele vai citar o nome da casa, nós vamos encontrar isso.
uma carta que ele recebe com diversas perguntas. Em algum momento a igreja parou e fez lá. E a igreja foi representada por essa casa. Alguém ali tomou iniciativa. Meu irmão, não deixe que exista sempre um que conta na surdina. Tome a iniciativa, porque quando você vê acontecer alguma coisa, você diz, isso está errado. Você não faz nada realmente naquele momento. Eu não acredito em você quando você chega para mim e diz que ele fez alguma coisa errada. Eu quero ver seu envolvimento. Eu quero ver você colocar ali o seu sangue, sua honra, sua reputação. Foi o que Clóvis fez. Paulo escreve. Paulo diz assim, como tem muita gente faz, acredito que tem isso, faz isso com o pastor? Pastor, Clóvis fez isso assim, mas pastor não fala nada não. Cara, morreu. Eu vou falar. Eu tenho que falar. Entendeu? Não tem mais esse negócio de isso não é só com o pastor, por favor, não admita esse negócio. Quando alguém me fala diz assim, então vamos lá falar com fulano. Ah, não, agora eu vou, irmão, desculpe, não tem como. Se você quiser ser um pouco ajudador, já fala para a pessoa, irmão, está acontecendo um negócio, olha, o que você me falar, se for de da igreja representar um problema, eu vou falar com o pastor, ou eu vou falar com a pessoa, ou alguma coisa vai acontecer. Porque senão é fofoca. É fofoca mesmo quando você começa dizendo assim, queria que você orasse por um assunto. Aí quando você pensa que vai pedir um negócio, não, fulano e a fulana, e aconteceu. Não, Clóvis sabia que Paulo ia colocar o nome dela, e Paulo coloca ali. Não, foi o pessoal da casa dela que falou. E eu fiquei sabendo, e eu agora tenho que intervir nisso. Nós vamos falar mais sobre Clóvis, sobre os personagens desta casa, mas não agora. Agora nós vamos apenas saber que esses irmãos da casa dela tiveram cuidado com a igreja, tiveram amor pela igreja, viram o que estava acontecendo isso. Não, o apóstolo precisa saber. Foi o apóstolo que nos ensinou, foi o apóstolo que nos pregou. O evangelho nós recebemos com a autoridade do apóstolo Paulo. Ele precisa saber disso, porque senão nós vamos nos perder aqui. Foi ele que veio para cá, passou 1 ano e 6 meses aqui. Houve dificuldades no começo. Fomos tirados da sinagoga, fomos para casa ao lado. E Paulo estava em crise. Deus aparece para ele e diz, não temas, ninguém vai lançar a mão de você. Tenho muito povo nessa cidade. E por isso ele continuou a pregar e formou a igreja. Agora acontecem essas coisas e nós vamos ficar aqui apenas dando cabeçada um no outro. Sem saber o que foi. Não, vamos à palavra. Meu irmão, quando ele manda essa carta para Paulo, é o equivalente para nós hoje em dia a nos voltarmos à palavra apostólica, à palavra profética, à Bíblia. É isso que a igreja local faz. Ela se volta para a autoridade da palavra de Deus. No caso lá, era Paulo, aquele que era o intermediário, era Paulo que era a encarnação, por assim dizer, da palavra de Deus. Paulo e os demais apóstolos. Então vamos à palavra, vamos saber o que a palavra diz. Nós temos hoje a palavra aí. Você não precisa mandar carta para ninguém. Você abre a palavra. A igreja tem pastores mestres para isso. A igreja tem mestres da palavra. É na palavra que a gente resolve. Verso 12. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, o nome aramaico que quer dizer pedra, mas é o nome aramaico para Pedro. Eu sou de Cristo. Você lê isso pela primeira vez, você pensa, pelo menos tinha um grupo fiel lá, né? Não tinha não. Já vamos ver. Primeiro, quando a igreja se afasta da sã doutrina, da palavra, do evangelho, que era isso que estava acontecendo lá, ela necessariamente colocará alguém ou alguma coisa no lugar de Cristo. Inclusive caricaturas de Cristo. Que era esse último grupinho aqui. Eu sou de Cristo. Sabe como é que uma igreja resolveu isso? Eles colocaram lá igreja sem nome. O que é um sorvete com esse nome? O que é um nome, mesmo quando diz que não é um nome? As pessoas são burras, achando que são inteligentes. Ou são inteligentes fazendo burrice, eu não sei. Aí tinha lá uma igreja sem nome. Esses aqui não, nós somos de Cristo. Não. Se a igreja se afasta da sã doutrina, do evangelho, ela necessariamente substitui Cristo por alguma coisa, inclusive por uma caricatura de Cristo. É possível que por causa disso, um pouco mais à frente, a gente vai encontrar lá alguém que talvez amaldiçoasse até o nome de Cristo. Paulo vai ter que dizer, ninguém diz Jesus é anátema se for pelo Espírito. Pelo Espírito ninguém faz isso não.
Você não sabe direito o que estava acontecendo lá, mas a gente sabe que tinha alguém lá com uma caricatura de Cristo. Um grupo estava com uma caricatura de Cristo. Ainda nesse verso, ele deixa claro que Paulo está tratando com a igreja local, não com uma multiplicidade de igrejas. Se houvesse realmente uma igreja, segundo a doutrina de Paulo, outra, segundo a doutrina de Pedro, outra, segundo a doutrina de Apolo e outra, segundo seja lá o que for que a gente pensasse que era Cristo, Paulo nem ia brigar com eles, ia dizer, tá, cada um fica na sua, pode ser assim. Não, eram justamente porque eram diversas casas. Os irmãos aqui estão mais tempo já aprenderam que é uma casa greco-romana, né? Não é nada parecida com a nossa, não é papai, mamãe, filhinho, não. É o pai, a mãe, os filhos, os escravos agregados, os clientes, os dependentes políticos. Havia casas com 20 pessoas, havia casas com 300 pessoas. Eu li de uma casa greco-romana que tinha 300 escravos, só escravos tinha 300. E geralmente quando o patriarca se convertia, o patrono, no caso, era o nome dado, todo mundo ia também, todo mundo se convertia, alguns de verdade, outros não. Mas é uma igreja só. O problema que Paulo ataca aqui, por que ele não deixa permanecer assim? Porque ele não pode. Essa casa aqui não pode dizer, nós somos de Paulo. Aquele grupo ali não pode dizer, eu sou de Pedro. Não, é uma igreja. É a igreja em Corinto, é a igreja local, e ela não pode ter esse tipo de divisão. Na verdade, ele disse, não admitam divisões. Ele já está preparando para falar sobre isso. Porque havia divisões sobre bases que eram alternativas ao Evangelho. E quando isso acontece, nós temos problemas graves na igreja. Paulo introduz aqui a essência do problema que acontecia em Corinto. Não é a questão da unidade, não. A questão da unidade é um sintoma do problema. A unidade da igreja, né? O Senhor Jesus disse aos seus discípulos, vocês serão conhecidos, que são meus discípulos, pelo amor com que vos amarem uns aos outros. É outro versículo, mal compreendido a dessa, né? Mas o que está acontecendo aqui com a unidade se esfacelando, não é o problema. Quando a unidade da igreja, quando esse relacionamento de amor, e os irmãos se lembram que eu estabeleci no domingo passado, que o amor vivido segundo a Escritura é o caminho para a excelência cristã. É o evangelho aplicado à vida, é amor, é isso que é amor. E é isso, esse é o caminho para a excelência, para uma vida cristã excelente. Quando a unidade começa a se esfacelar, o problema é outro. E no caso de Corinto, o problema é a falta de maturidade. Falta o exercício do Evangelho em sua expressão mais excelente. A igreja deixou de buscar a excelência cristã, que é o amor de Cristo expresso através do Evangelho na vida comum dos membros da igreja local. O problema não é a unidade. O problema, Paulo vê, é outro. O problema é como o Evangelho. É um problema de maturidade. E mais adiante você vai ver chamar as pessoas em Corinto de carnais. Crentes carnais. Que nós vamos ver é um sinônimo de infantis. Quando você lê crente carnal, na primeira carta de Coríntios, Paulo está dizendo que são crentes infantis. Verso 13. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Eu dou graças por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que foram batizados. Vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas, além deste não lembro se batizei algum outro. Aqui tem pelo menos duas lições para a gente. Primeiro, é o ministro desnecessário. Que maravilha quando um ministro tem um quê, quando um ministério pastoral numa igreja local tem um quê de desnecessário. Deixa eu explicar isso para você por uma experiência que eu mesmo vivi. Tive a bênção de participar de toda uma semana de trabalhos na Capitol Hill Baptist Church em Washington, D.C. O pastor é o Mark Dever, autor de vários livros daquele ministério Nove Marcas, que é um ministério iniciado ali naquela igreja. Ficou muito claro para mim, por tudo que eu vi,
que se Deus resolvesse levar Mark Dever agora, nem a igreja, nem o ministério ia sofrer absolutamente nada. Ele é desnecessário nesse sentido. Obviamente, é alguém que ainda tem muito para dar. Nós trouxemos aqui no ano passado, um pouquinho antes de decretarem a pandemia, tivemos com ele aqui no Rio, depois em São José dos Campos. Mas se hoje ele for tomado, os ministérios não sofrem. Paulo coloca aqui dizendo o seguinte: a igreja não pode depender nem de mim como pessoa, ela depende da palavra que eu prego, porque é a palavra de Deus, mas não de mim como pessoa. A igreja não pode se apoiar em mim. É por isso, irmãos, que interessantemente é uma carta. Paulo não disse assim: eu tenho que correr lá agora, vou lá para resolver. Não, é uma carta aqui enviada. Ué, Paulo não veio? E teve gente lá que não gostou. É porque a presença dele é fraca. Ah, para escrever ele é bom. Quando ele está aqui, fica pianinho. Paulo não era assim, não. Mas tinha gente que estava difamando Paulo em Corinto, falando esse tipo de coisa. É que Paulo pensava o seguinte: ele vai, na próxima mensagem vai ficar claro, ele vai mostrar que não é sobre ele, não é sobre a fé que ele tem, que a igreja se apoia, que a fé salvadora se apoia, mas unicamente sobre a palavra de Deus. Nesse sentido, todo ministro busca ser desnecessário. O que é que eu procurei fazer com os irmãos esse tempo todo? Pregar a palavra, ensinar a palavra de tal forma que os irmãos vão se tornando, os irmãos mesmos, mestres para aqueles que vão chegando depois, para que depois não fique aí um monte de órfão, de viúvo e viúva. Você se lembra das viúvas de Caifás? Quando ele morreu, está dando palavra, acabou. Um monte de viúvo, um monte de gente assim, oh meu Deus, gente dependendo de homens, gente dependendo de carisma de uma pessoa. Ao está dizendo, não, olha, não sou eu. Depois ele vai dizer, nem eu, nem Apolo, nem Pedro. Somos ministros do Evangelho, ministros de Deus. Eu não fui crucificado por vocês. Vocês não foram batizados em meu nome. E graças ao bom Deus, eu só batizei um grupinho muito pequeno aí. Tá? Ninguém sai dizendo, eles foram batizados em nome de Paulo. Porque senão teria gente de Corinto dizendo isso. Então existe esse aspecto do ministro, do ministério desnecessário. Segunda coisa que a gente aprende com os versos 13 a 16. É que a ideia do Cristo dividido, que Paulo abordou anteriormente, ela aponta para a necessidade de se reconhecer que existe apenas uma doutrina sobre salvação, o Evangelho da graça de Deus em Cristo. Perigo que Paulo aponta aqui, dizendo, olha, vocês estão falando Paulo, Pedro, Apolo, Cristo, o Cristo lá, a caricatura, e agora ele se detém dizendo, eu não fui crucificado por vocês. E ele se usa como exemplo, nem eu, nem Pedro, nem Apolo. Vocês não são batizados, não foram batizados em meu nome. Porque a questão dele aqui é mostrar que essa divisão, que se fundamenta sobre uma alternativa ao Evangelho, ela não pode permanecer, porque ela destrói a igreja de Cristo e destrói a igreja local. O que Paulo vai fazer ao longo da carta é recuperar o Evangelho da graça de Cristo. O Cristo uno, o Cristo unificado, o Cristo como apresentado na doutrina apostólica no Novo Testamento. Porque se a gente permite a entrada de qualquer outra coisa, a igreja começa a se transformar. E ela não se transforma para melhor. Não é a transformação de Romanos 12, não. Tá? Não é a transformação de fé em fé. Nem da mente, nem de fé em fé. Ela começa a se degenerar. Por isso Paulo está preocupado aqui. É preciso resgatar o Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, por que a unidade é o nosso calcanhar de Aquiles? Porque, como eu disse, quando alguém vê, a doutrina causa divisão. Já ouviu essa frase? Deixa eu te falar uma coisa, causa mesmo. Ela causa uma divisão entre o que é certo e o que é errado. Ela causa divisão. E se você quer unidade a qualquer preço, você esvaziou a palavra de sentido, a palavra está morta. É inútil para nós. E se tornou nosso calcanhar de Aquiles, porque nós temos que ser unidos. E, no entanto, não serve qualquer tipo de divisão. A nossa unidade tem
qualificação. Ela precisa ser fundamentada no Evangelho da graça de Deus em Cristo. Qualquer outra coisa transforma a igreja em qualquer outra coisa que não é mais igreja. Portanto, a doutrina, sim, vai dividir. Ela vai dividir aqueles que creem no Evangelho daqueles que querem modificar o Evangelho. No livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, ou Cartas do Inferno, dependendo da edição, o diabão lá, experiente, está ensinando o seu estagiário, tem seu sobrinho, inclusive. Os demônios têm esse parentesco. Segundo C.S. Lewis, né? Ou para efeito didático. E ele diz assim, veja que você falhou. Está aí, o seu paciente que você estava trabalhando acabou agora se convertendo numa igreja cristã. Então, já que o estrago está feito, nem tudo, porém, está perdido. Você agora precisa orientá-lo de tal forma que esse paciente, agora confessa que é cristão, vá para uma igreja do tipo Cristo mais. E o que é uma igreja do tipo Cristo mais? E o diabo diz, não importa o mais, o que vem depois do mais. Tem que ser Cristo mais qualquer coisa, tá? Cristo mais salve as baleias, por exemplo. Cristo mais proteja as famílias. Não pode ser uma igreja que só Cristo, só o Evangelho. Não, isso não serve, isso é perigoso para nós não vamos conseguir, nosso alvo não será alcançado. Mas coloque uma igreja, por exemplo, Cristo e justiça social. Aí sim. Uma igreja que qualifique a relação, o relacionamento do crente com Deus a partir do que ele faz além do Evangelho. Paulo está preocupado aqui, irmãos, por causa do Cristo dividido, ou seja, essas divisões que se fundamentam, repito, sobre uma alternativa ao Evangelho, elas não podem ser admitidas na igreja. Verso 17. Afinal, Cristo, depois dele dizer, ninguém foi batizado aí em meu nome, eu batizei só A, B, C e D, acabou, foi por aí mesmo. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Esse é um daqueles versos que podem ser mal entendidos. Paulo não está desvalorizando o batismo, mas estabelecendo a primazia do Evangelho na igreja local. É isso que ele está fazendo. Não é para você dizer, batismo não importa. Importa sim, meu irmão, qual é o nome da nossa igreja? Batista. O nome não está lá à toa. Se eu achasse que o nome estivesse lá à toa, eu ia já ter tirado há muito tempo. Bota a igreja Rosa de Saron, pronto. Não, nós somos batistas porque nossa convicção é de que nossa doutrina interpreta mesmo melhor a Escritura. Com todo o respeito que eu tenho aos meus irmãos presbiterianos, eu tenho muitos amigos. Mas se eu converso com eles, eu digo assim, você está errado. Sinto muito, mas você está errado. O batismo é importante, sim. Paulo não está desvalorizando, apenas ele está estabelecendo a primazia do Evangelho na igreja local. E note que Paulo fala, ele contrapõe depois sabedoria de palavra a palavra da cruz. É por isso que eu li até o verso 18. Se você estava atento aí, você deve ter estranhado isso, né? Porque o texto ele se divide naturalmente parando no verso 17, né? E começando no verso 18, né? Outra parte, já é um outro momento, mas eu li até o verso 18. O pessoal do grupo de treinamento aí, terça-feira eu vou falar isso para ele, né? Lá, você dividiu mal a perícope. Capaz de alguém usar até uma expressão dessa, né? A perícope foi mal dividida, o trecho não, eu fiz de propósito. Porque Paulo está começando agora a falar sobre, certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Eu não vou expor esse versículo hoje, ele vai para a próxima mensagem. Só que Paulo está contrapondo sabedoria de palavra com palavra da cruz. Sabedoria de palavra, Paulo disse, afinal Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Sabedoria de palavra é toda a alternativa ao Evangelho. Você tem ou a palavra da cruz, o Evangelho, que Paulo vai começar a expor agora,
ou você tem a única outra coisa que sobra, não importa como você se apresente, palavra, sabedoria humana, sabedoria de palavra, de palavreado. Nós vamos ver um pouquinho mais depois sobre a cidade de Corinto. Eu ainda não falei sobre a cidade. Eu estou levando você para dentro da carta, te apresentando aos poucos personagens e a própria cidade. Mas eu posso adiantar que essa divisão, Paulo, Pedro, Apolo, Cristo, ela é uma migração de conceito da própria cidade, uma cidade grego-romana, aonde as pessoas tinham seus filósofos preferidos. Corinto já tinha passado a sua época áurea de filosofia. Ela havia rivalizado com Atenas uns séculos antes em muita coisa. Agora já não estava mais aquele negócio todo. Ela era símbolo mais de degradação moral, como a gente também vai ver. Mas ainda havia lá as pessoas defendendo. Não, eu prefiro esse filósofo, não, eu prefiro aquele. Que para dentro da igreja, se você se afasta do Evangelho, você o disse, você vai substituir Cristo por alguma coisa. Então, como eles não podem trazer Platão, Sócrates e os outros, o que eles fazem? Eles começam a ter os seus teólogos de estimação. Paulo, Pedro, Apolo, John Piper, John MacArthur, né? E tem um mané que nessa igreja que diz assim, Maurício, Jonas Madureira e não sei quem, bota assim, né? Tu vê. Ainda não é membro, acho que não vai ser. Ele não está aqui hoje, não. Aí, todo mundo já sabe quem é, né? Tem sempre o que conta, lembra eu? A igreja já está importada isso do mundo, para dentro da igreja. Os irmãos estão percebendo que Paulo está preparando aqui para tudo que ele vai dizer, ele quer resgatar o quê? O Evangelho da graça de Deus em Cristo. Essa é a base da unidade da igreja. Para que a gente proteja bem o nosso calcanhar de Aquiles, para que a palavra unidade retome novamente vigor, signifique o que ela significa na Escritura. Ele está preparando aqui, chamando a atenção para isso. Gente, vocês não podem permitir que essas coisas comecem a entrar na igreja. Lembrem-se do Éden. Vocês foram postos na igreja para guardar. Cuidado com as serpentes intrometidas, porque elas continuam vindo. E não foi o pastor que foi colocado só para isso, não. Todo membro de igreja, todo irmão, toda irmã foi colocado para guardar e resguardar a sã doutrina. Eu termino com 3 aplicações. Primeiro, a igreja local é a expressão viva do Evangelho. A igreja local é a expressão viva do Evangelho. Como Mark Dever gosta de dizer, a igreja é o Evangelho vivo. Ou seja, isso não pode ser vivido por nenhuma outra instituição. Ninguém mais vai ver o Evangelho, só a igreja. Isso não pode ser vivido virtualmente. Não dá. Se você estivesse no culto em casa, culto online, como alguns chamam, né? Uma contradição de termos, você não estaria aqui ouvindo esse chorinho das crianças, não é? As crianças estão chorando, como eu falei da última vez, porque estão aqui. Talvez você já tivesse até desligado lá a tela. Não dá para as crianças, eu vou assistir isso depois na gravação, porque a criança chorando aqui, não, com elas aqui você tem que assistir, olha só que legal. Né? Elas estão no meio da igreja, você está prestando atenção aqui, né? Porque isso não pode ser vivido, o Evangelho não pode ser vivido, a unidade da igreja sobre o Evangelho de Cristo não pode ser vivida virtualmente. Isso só pode ser expresso na proclamação e na comunhão, as duas coisas que a igreja faz. Proclamação e comunhão. A gente proclama o Evangelho e a gente vive o Evangelho nos nossos relacionamentos, na comunhão produzida pelo próprio Evangelho de Cristo. É essa a preocupação de Paulo ao longo de toda a carta, para que a igreja encontre o caminho da excelência cristã. A excelência da vida cristã. Então, esse foi o primeiro. A igreja local é a expressão viva do Evangelho. Segunda aplicação, a verdadeira unidade decorre do Evangelho. A verdadeira unidade de uma igreja só decorre do Evangelho. Olha, ela não ocorre como resultado de tempo. Põe as pessoas tempo bastante junto, que aí elas vão começar a se dar bem. Às vezes é o contrário. Há tanto tempo que aquela pessoa já não aguenta mais. Alguns casais poderiam contar alguma história assim, né?
Segundo, não deve ser confundida a unidade, a verdadeira unidade, com boa educação. Naquele filme de Jerry Maguire tem uma frase bastante interessante da esposa lá do personagem interpretado pelo Tom Cruise. Ela finalmente não aguenta mais vê-lo envolvido com tanta coisa e sem dar atenção à família, que ela diz assim: olha, eu estou indo embora, porque senão nós vamos passar os próximos 10 anos sendo educados. E não é isso que um casamento é, não é? Bom, obviamente não posso apoiar a atitude dela, mas eu entendo. E na igreja a gente confunde boa educação com comunhão do Evangelho. Lembra? Proclamação e comunhão. E porque uma pessoa educada, você acha que aquela pessoa está bem espiritualmente. E porque numa igreja as pessoas tratam bem quando você visita, você acha que aquela igreja está ok. Muita gente não é assim, né? Tinha um jovem nessa igreja que há muito tempo, e ele é um crente fiel hoje, e era já naquela época, mas ele foi a uma conferência, né? E quando voltou de lá, pastor, que maravilhoso. As pessoas todas lá, unidas e cantavam, fiz tantas amizades, e a gente se conversa e fez. Ficou tão bonito e tal. Eu falei, que maravilha. Aí ele disse, pastor, por que na igreja não é assim? E eu respondi, faz um negócio. Você pega, vai para uma igreja, escolhe uma daqueles lá, vai para lá e fica lá uns 2 anos. Aí você vai ver. É por isso que a gente diz sempre nas conferências que a gente participa o seguinte: esse aqui é o monte da transfiguração, tá? Glória está brilhando, a gente está falando até bobagem, né? Fazer uma cabana para ti, outra para... né? Mas lembra, sempre que você desce do monte da transfiguração, tem um demônio bravo lá te esperando. E a igreja local é um lugar onde a gente lida com os demônios. Não são os membros, não. Quando eu falo demônio na igreja, eu me refiro principalmente ao ensino da igreja e às intrigas do nosso próprio pecado. É por isso que é aqui que tudo acontece. Se você não aprende aqui, irmão, você não vai aprender na outra igreja, não. Só se fosse uma igreja doente, que não pregasse o Evangelho. Tá? Mas aí você vai ter dificuldade de achar, né? É mais fácil você achar igrejas doentes, infelizmente. Se você não aprende numa igreja onde o Evangelho é pregado, se você se ressente de qualquer coisa, se você se melinda, se você fica naquela de não tem nada com isso, esse é o único lugar que você tem para aprender o Evangelho. É o único lugar para exercitar o caminho excelente. Não confunda com boa educação. A verdadeira unidade não deve ser confundida com temperamentos agradáveis. É quando a gente começa a formar grupo, né? As pessoas têm temperamento, índole parecida, aí pronto, começa a se juntar. E daqui a pouco a gente chega naquele tipo de ceia que muito, você sabe, acontecia lá em Corinto. Grupinhos, né, e tal. Não confunda a verdadeira unidade do Evangelho com temperamentos agradáveis. A verdadeira unidade decorre do Evangelho, porque ela vem da unidade do próprio ser de Deus. Deixa eu ler para você a Escritura. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, é Paulo escrevendo de novo, peço, e a tradução novamente, rogo a vocês, que vivam de maneira digna da vocação. Essa expressão já foi usada aqui hoje. A vocação a que fomos chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos ou dando apoio uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito, do vínculo da paz. E aí o que ele diz a seguir? Há somente há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual fomos chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. O que ele fez? Ele colocou a Trindade. O relacionamento entre o ser de Deus, Pai, Filho e Espírito. Na ordem que ele coloquei, o Espírito, o Filho e o Pai. É a base, é o modelo, é o motivo, é a energia para a nossa unidade. A unidade verdadeira decorre do ser de Deus. Esse foi o segundo ponto. A verdadeira unidade decorre do Evangelho. É no Evangelho que você recebe o Senhor Deus. Por último, você precisa ser um expert no Evangelho.
Desculpa, eu estou fazendo bem igual o Paulo quando ele pede assim, olha, pensem do mesmo jeito, falem a mesma coisa, tenham o mesmo propósito, não é? E não é opcional não, irmãos. Porque o único jeito de produzir unidade que agrada a Deus, unidade verdadeira, é através do Evangelho. Como isso vai acontecer se só o pastor conhecer o Evangelho? Se só um grupo de líderes conhecer o Evangelho? Se só aquele irmão, aquela irmã que você diz que são consagrados conhecerem o Evangelho? Se você é um eterno aprendiz de primeiro ano, sabe, aquele que repete, nunca vai para frente? Não, você tem que dizer, eu vou crescer nesse Evangelho. Eu vou começar a estudar, eu vou começar a ler, começa a ler a Bíblia, começa a estudar. A igreja oferece, tem boa pregação, tem bom estudo bíblico. Aproveite isso, porque você precisa ser um expert do Evangelho, senão você está lutando contra a própria unidade da igreja, mesmo que você não queira. Porque a verdadeira unidade, eu acabei de dizer, decorre do Evangelho. Se a igreja é deficiente no Evangelho, ou seja, se os seus membros são deficientes em conhecer o Evangelho, vai acontecer algum erro, tipo, todo mundo depende do pastor, todo mundo depende de Paulo. Aí Paulo diz, não, eu não fui crucificado por vocês, nem vocês foram batizados em meu nome. É Cristo. Você fica dependente, a igreja fica dependente de um grupo que se preocupa, irmãos, eu já vi isso acontecer, isso é triste. Você tem um grupo de crentes fiéis pequeno numa igreja maior, onde o pessoal fica ali, e me lembro uma figura que eu ouvi contado numa mensagem, logo que entrei na igreja, aquela do carro. Quem é antigo de igreja, conhece. A igreja como um carro está enguiçado. Aí tem um pessoal atrás tentando empurrar para frente. Tem um pessoal na frente empurrando para trás. E tem um pessoal em cima do carro deitado. Passe para trás. Vamos empurrar na direção certa. Não atrapalhe você mesmo, porque você ficará deficiente na sua comunhão com Deus e na sua comunhão com os irmãos, mesmo que você seja muito agradável, mesmo que você seja muito educado, e mesmo que todo mundo continue sendo agradável com você. É por isso que o terceiro ponto é esse. O primeiro foi as aplicações. A igreja local é a expressão viva do Evangelho. Segundo, a verdadeira unidade decorre do Evangelho. Terceiro, você precisa ser um expert do Evangelho. Porque a unidade só decorre disso. Ela só acontece na igreja local. Não adianta você dizer, eu sou unido com a igreja que está lá na China. Certamente nós temos unidade com eles, não temos? Temos. Nós oramos por eles, nós sofremos por causa da situação que eles enfrentam lá. Mas, irmão, você não está convivendo com eles. Você convive aqui, com esse grupo que está aqui. Olha para o seu irmão que está ao seu lado. Não, eu não vou pedir para você dizer nada. Mas dá uma olhada. Olha para trás, quem está aqui na frente. Irmão, essa é a sua igreja. Gosta ou não? E é na igreja local que as coisas acontecem, só na igreja local. Você aprende muita coisa na internet, você aprende muita coisa no seminário, sou professor de seminário. Mas é na igreja local que as coisas acontecem. Se você não crescer aqui, você não vai crescer em nenhum outro local. Você precisa ser um expert. Nada menos que isso é aceitável. Nada menos dará a você o necessário para cumprir a missão que você recebeu. Isso precisa acontecer necessariamente no contexto da igreja local. Esse é o nosso calcanhar da cruz. A palavra esvaziada nesse sentido que a gente quer fortalecer, dar sentido a ela. Irmãos, as pessoas quando entrarem por essa porta, se a gente estiver reunido aqui, pela porta do templo, quando a gente estiver lá, elas precisam entrar, e eu espero que tenha sido, francamente, honestamente, eu oro por isso, eu espero que tenha sido a experiência dos mais novos aqui, quando entrarem pelas portas da nossa igreja, perceberem, aqui é alguma coisa. Que coisa é o Evangelho? Eu não gostaria que dissesse, aqui é alguma coisa que esse povo é bacana, esse povo é legal, né? Não, eu acho que a igreja é legal e bacana. Acho sim. Por incrível que pareça. Mas quando alguém diz, pastor, aqui o Evangelho, a pregação, a doutrina, aí a gente passou ideias. A gente vai ver isso aqui. Tratamento dos dons, né? Quando entra o não crente, a pessoa não instruída na fé, e ela olha assim e vê, Paulo diz assim, se eles chegam e vocês estão falando todo mundo em língua estranha, eles vão dizer que loucura,
Mas se ele entra e vocês estão profetizando, Paulo está dizendo o seguinte: vocês estão pregando a mensagem apostólica, o profeta da igreja local está expondo a doutrina apostólica. Aquela pessoa será impactada, os segredos do seu coração serão revelados, e ela vai acabar dizendo: Deus está aqui. É isso que eu quero, então. Não é que a gente seja um grupo bacaninha, não, mas um grupo fiel ao Evangelho, e que cada irmão, cada irmã se perceba guardião do Evangelho. Eu não quero um Cristo dividido, não. Um Cristo dividido é sempre um Evangelho, é sempre uma unidade apoiada numa alternativa ao Evangelho. Não queremos isso, nós queremos o Evangelho da graça de Deus em Cristo. Amém. Que Deus abençoe.